Veja nesta edição, curso qualifica profissionais para diminuir a mortalidade infantil. Uso de anabolizantes pode causar danos à saúde. Taxistas de Belém circulam com bandeira 2 durante o mês de dezembro. Impacto do reajuste no preço dos combustíveis pode ser maior no Pará. Mototaxistas são habilitados para o exercício da profissão. Mostra de videodança da Amazônia inscreve até o dia 5. Produtos artesanais que enfeitam as casas dos paraenses no Natal. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre o aumento no preço dos combustíveis. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Pará é o terceiro estado brasileiro com o maior índice de mortalidade infantil. Esse índice elevado se deve principalmente aos óbitos de bebês nos primeiros minutos de vida. Um curso sobre reanimação neonatal quer qualificar os profissionais de saúde do Pará para evitar essas ocorrências. A irmã Maria de Fátima, da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, trabalha no Hospital Santa Luzia de Marilac, da congregação, no município de Cametá. Ela atua em procedimentos de partos normais e sabe da importância da qualificação para enfrentar os desafios da atividade. A gente vê o grande desafio nosso de enfermeiras, eu sou enfermeira obstetra, então dou assistência a partos, às vezes complicado. Às vezes o obstetra está na sala de parto e a gente tem que resolver o problema, né? Então, esse curso nos ajuda a ter um pouco mais de tranquilidade. Juliana também é enfermeira e atua em uma unidade de saúde da cidade de São João da Ponta, no Nordeste paraense, e nos fala sobre a sua realidade. Nossas grávidas, assim que elas iniciam o pré-natal, elas são acompanhadas mensalmente por mim, que sou enfermeira, e também pelo médico lá da unidade. E os casos que são diagnosticados, classificados assim de risco, nós encaminhamos para a Santa Casa para fazer o acompanhamento aqui. Segundo a presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, cerca de 10% das crianças nascem com algum problema e precisam de reanimação logo após o nascimento. Cerca de 100 profissionais de saúde do estado que atuam no atendimento materno-infantil participam de cada turma do curso. Em Belém, 3 turmas passarão pela formação. Com carga horária de 8 horas, divididas em parte teórica e prática, os profissionais aprendem como agir corretamente em caso de emergência. Para a simulação dos procedimentos, foram utilizados manequins e equipamentos hospitalares. 1 e 2 e 3 e lentito. 1 e 2 durante 45 segundos a 1 minuto. Depois avalia de novo a frequência cardíaca. O Pará, nos últimos dados disponíveis no DataSUS, que é em 2010, tem uma taxa de mortalidade de 21,5. É o a terceira maior taxa de mortalidade infantil do Brasil, né? E se nós formos ver países desenvolvidos, as taxas de mortalidade infantil vão para 2, 3. Quer dizer, a gente tem que avançar muito ainda. Não adianta nós só sensibilizarmos a população, os profissionais, nós temos que entrar em ação. Então aqui estão profissionais da Sociedade Paraense de Pediatria, instrutores da reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, para fazer o mutirão Minuto de Ouro. Esse é o primeiro mutirão, que vai capacitar cerca de 300 profissionais. Depois nós vamos para os interiores e a nossa meta é qualificar o maior número possível de profissionais de saúde que trabalham na assistência ao recém-nascido, ao nascimento. 45% da mortalidade infantil no Brasil acontece nas regiões Norte e Nordeste. Realizar adequadamente o acompanhamento pré-natal com um médico é essencial para diminuir os riscos. E a gente tem um desafio muito grande, principalmente na questão da atenção básica, que é onde a gente faz o pré-natal. Esse é um ponto extremamente importante. A gente tem uma grande quantidade de crianças nascendo prematuras, com dificuldade, justamente por uma atenção inadequada ainda no pré-natal.
temos dificuldade de descentralizar, de expandir a estratégia de saúde da família, né, por conta principalmente da formação dessas equipes, né, em locais mais longínquos, mais em áreas mesmo de descobertas, né, e essa é uma situação que complica, né, principalmente para a atenção à criança. Situações que facilitam a prematuridade, principalmente, eu acho que esse é o ponto que a gente pode focar com mais importância. Minha dica de saúde hoje é que você procure o profissional dentista de 6 em 6 meses, que você escove os dentes 3 vezes ao dia, que você use o fio dental e que você faça um bom enxaguante bucal 3 vezes ao dia também. Você fazendo isso, você terá uma boa saúde dental. E ainda falando de saúde, os anabolizantes são utilizados por muitas pessoas para melhorar a aparência física, mas em casos de uso sem prescrição médica, pode causar graves danos à saúde. A prática de atividades físicas melhora a saúde e é recomendada por muitos médicos. Mas muita gente procura fazer exercícios físicos para conseguir um corpo mais definido. E muitas vezes, quando a atividade não proporciona o efeito desejado, as pessoas recorrem ao uso de anabolizantes. Os anabolizantes são drogas sintéticas, tá, que têm na sua molécula semelhante à testosterona, que é produzida no homem, é um hormônio masculino. Essa testosterona, ela existe nos testículos, na mulher, na glândula suprarrenal, em pequena quantidade e também em pequena quantidade nos ovários. Com 15 dias já é possível perceber o crescimento dos músculos. Isso porque as pessoas usam anabolizante em altas dosagens. Os efeitos de imediato, mais ou menos com 10 dias a 15 dias usando esse tipo de medicamento, é que há um aumento da massa muscular. Por quê? Porque esses anabolizantes, eles propiciam o aumento de proteínas no nosso corpo. E o nosso músculo ele é formado por proteínas. Então, há esse ganho de massa muscular que as pessoas querem fazer isso para ganhar um corpo mais definido, mas não sabem as consequências que isso traz. De imediato, os anabolizantes causam o crescimento dos músculos, mas a longo prazo essas drogas podem provocar graves doenças, como câncer de fígado provocado pela sobrecarga que essas drogas causam nesse órgão. Na mulher, pode haver a involução das mamas, tá? Pode haver também aparecimento de acnes graves pelo tórax e pelas costas. Elas podem ter um engrossamento da voz, tá? Elas podem ficar estéreis. No caso do homem, pode levar à impotência, à involução dos órgãos genitais no homem, tá? No homem também a ginecomastia, né? Que as mamas o peito fica mais pronunciado, tá? E outra coisa, nos dois casos, tanto homem como mulher, há a predisposição ao câncer de fígado, que aí é muito grave. Os anabolizantes são medicamentos usados em tratamentos específicos, como em pacientes que consomem muitas vitaminas. E há todo um cuidado com a prescrição dessas drogas. Eles são utilizados como drogas muito altas, que são 50 vezes mais do que um médico utiliza realmente em determinados casos. Por exemplo, o médico utiliza em doenças graves, onde há um maior consumo de proteína, tá? E aí você quer dar um pouquinho de massa muscular para esse paciente que está muito grave, aí você utiliza mais em doses pequenas, com acompanhamento rigoroso médico. Tanto que quando o médico prescreve esse tipo de medicamento, existe todo um controle da Anvisa, tá? Tem que preencher um prontuário e tal. Mas o que acontece é que essa droga ela existe aí no mercado de forma ilegal. As pessoas utilizam com fins de ganhar um corpo mais definido e, com isso, eles vão ter, daqui a 2 anos, as consequências disso. Para evitar danos à saúde e manter o corpo desejado, vale seguir dicas importantes. A dica que eu dou é o seguinte: a pessoa faça sua atividade física orientada por uma nutricionista especializada na nutrição para o esportista, tá? Porque ele vai ter o ganho de massa muscular dele de uma forma saudável, não recorrendo a esse tipo de drogas que vão gerar uma consequência mais grave para ele.
E vamos falar de trânsito. Um acordo de cooperação assinado em outubro deu aos agentes de trânsito da CEMOB e do DETRAN as mesmas atribuições. Esta semana, os agentes da CEMOB participam de um curso de capacitação. Com o acordo, os profissionais poderão autuar veículos com IPVA vencido ou placa encoberta e condutores sem habilitação ou sem capacete. A previsão da CEMOB é de que até fevereiro de 2014, 90 agentes já estejam capacitados para atuar em todos os tipos de infração. E falando em trânsito, neste mês de dezembro, os taxistas de Belém vão circular na cidade com bandeira 2. A medida é garantida por lei. A cobrança da bandeira 2 durante o mês de dezembro funciona como uma compensação pela ausência de 13º salário, já que os taxistas são autônomos. Isso virou uma forma que se tem para que se possa obter ou ter um ganho melhor, como se fosse o 13º, porque também somos trabalhador, porque também temos nossas filhas, a gente quer comprar um presentinho para ele também. Então a gente pede a compreensão da população, que a população entenda que, infelizmente, é necessário. E o povo sempre é quem paga quando há necessidade de algum pagamento, de alguma coisa ou de um extra que a gente precisa. A medida é garantida pelo artigo 35 da Lei Municipal 8.537 de 2006. A bandeira 2 significa um acréscimo de 20% no valor convencional da corrida. Por exemplo, uma corrida que custaria normalmente R$10, neste mês de dezembro, passa a custar R$12 na bandeira 2. Segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, os 5.500 táxis da cidade devem ter no interior do veículo, em local visível, um informativo sobre a mudança. Nós fazemos assim, nós tiramos aqui, tá, e colocamos um informativo para todos os taxistas que vêm, eles pegam aqui, tiramos assim como se só da parte interessada da lei, então nós colocamos para que a pessoa, caso aquelas pessoas que ainda não conheçam, porque já é de muitos anos isso, então, mas algumas pessoas desconhecem ou não querem, ou querem saber aonde está, então o taxista tem o papelzinho para mostrar a lei, qual foi o diário que foi publicado, o dia que foi publicado no Diário Oficial do Município, para que a pessoa saiba. Foi publicada no Diário Oficial do município de Belém, na última sexta-feira, a lista dos mototaxistas habilitados na primeira etapa do processo de credenciamento. Ao todo, 2.000 vagas serão ofertadas. Dos 805 mototaxistas inscritos, 359 estão habilitados e passaram automaticamente para a segunda fase. Os outros 446 não aprovados têm até o dia 6 para recorrer junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB. A maioria dos casos de reprovação ocorreu por falhas na documentação. Por isso, a CEMOB disponibiliza até o dia 6 uma equipe para esclarecer os candidatos. Depois da fase dos recursos, a expectativa é que até a segunda quinzena deste mês de dezembro seja aberto o segundo envelope de credenciamento, que contém o documento dos veículos. No dia 12 de janeiro, o prefeito Zenaldo Coutinho deverá anunciar o nome dos primeiros mototaxistas regularizados em Belém. E após esse primeiro processo licitatório, será realizada uma nova seleção, ofertando todas as vagas remanescentes até que se chegue ao número de 2.000 mototaxistas habilitados. E agora vamos falar de economia. Membros de instituições financeiras mantiveram a perspectiva para a taxa Selic em 2014, depois de o Banco Central elevar a taxa básica de juros a 10% ao ano. A pesquisa Focus do Banco Central, divulgada nesta semana, mostrou que a expectativa para o ano que vem é de que a Selic encerre a 10,50%, inalterado ante a semana anterior. Ao elevar na semana passada a Selic em 0,5 ponto percentual, o Comitê de Política Monetária alterou seu comunicado e deixou em aberto os próximos passos, levando alguns especialistas a entender que o Banco Central pode se pautar mais pelo comportamento da atividade econômica.
A projeção para a Selic no top 5 de médio prazo, com as instituições que mais acertam as projeções nesse período, também não sofreu alterações e continua mostrando um aperto maior em 2014. Pela mediana, foi mantida a perspectiva de que o juro básico encerrará 2014 a 11%. A perspectiva para a inflação nos próximos 12 meses, entretanto, foi reduzida a 6,09%, ante 6,14% anteriormente. O reajuste nos preços de combustíveis anunciado na última sexta-feira pelo governo federal e que entrou em vigor no sábado poderá ter impacto maior para os paraenses, de acordo com o estudo divulgado pelo Diese Pará. A pesquisa aponta que o reajuste autorizado para as refinarias de 4% na gasolina e de 8% no diesel, sem os impostos, terá impacto maior no estado por conta de impostos como o ICMS. Esta é a segunda vez que o preço da gasolina sofre aumento em 2013 para os paraenses. A primeira foi em janeiro, com reajuste de 6,6%. Já o diesel tem aumento pela terceira vez. O Diese realizou pesquisas semanais em 80% dos postos de combustíveis de Belém, de 6 diferentes distribuidoras. A pesquisa realizada na sexta-feira, antes do anúncio oficial do governo, mostrou que o preço médio do litro da gasolina comum era comercializado na capital paraense de R$ 2,83. O menor preço encontrado foi de R$ 2,74 e o maior foi de R$ 3,09. Já o preço médio do litro do diesel estava sendo comercializado em média a R$ 2,50. O balanço divulgado em 2013 mostrou que o diesel está entre os combustíveis com maior aumento, chegando a 7%. O Diese analisa os preços dos combustíveis desde o início da década de 90. E no quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre o aumento no preço dos combustíveis. Quem conversa com ele é a repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Antes de nós começarmos a conversar aqui com Pedro Loureiro, que está ao meu lado, vamos passar para você o número do telefone que você pode ligar e mandar a sua pergunta ou o seu comentário. É o 4006-9211. Você já sabe, fala com o pessoal da nossa central de atendimento e diz a sua pergunta, o Pedro responde aqui ao vivo. Pedro, vamos começar explicando para as pessoas por que esse aumento do combustível. Bom, o combustível, né, o petróleo, quem dita o preço é o mercado, e é o mercado internacional. O Brasil já vinha há algum tempo, a Petrobras vinha há algum tempo pedindo esse aumento. Apesar de nós vimos que em janeiro houve um aumento, mas ele não acompanhou o preço internacional. Porque o governo tem utilizado a Petrobras como uma ferramenta de tentativa de controle da inflação. Em 2011, 2012, o governo largou um pouquinho de mão a inflação, ela deu uma subida e a Petrobras tem sido a grande ferramenta. Tanto que as ações da companhia vinham caindo há muito tempo. Porque a gente tem que lembrar que a Petrobras é uma empresa que o governo é o maior acionista, mas era cotada em bolsa de valores. Então as pessoas que são os pequenos acionistas, eles já vinham meio assim desesperançosos, vamos dizer assim. Porque é uma empresa que vem perdendo sua capacidade de investimento, vem perdendo sua capacidade de produção, muito por conta disso, falta de caixa. E falta de caixa por quê? Porque está gastando no lugar errado e não estava reajustando os combustíveis. Então, não tinha jeito, isso tinha que acontecer. Né? Mais, as pessoas estão mais assustadas com o aumento do que realmente com o que vai acontecer. Porque na bomba, esse aumento que nós vimos agora, vai refletir em torno de 2%. Na gasolina, isso daí vai dar 6, 7 centavos. Para quem abastece em casa, é muito pouco. Isso afeta o quê? O transporte, né? O transporte de alimentos, por exemplo, o Pará, que é um estado que produz perto do que consome pouco, né, alimento, ele manda buscar muito de fora, e isso vem de que forma? Vem de estrada. Por isso que a gente pode relacionar o aumento de outros produtos ao aumento dos combustíveis, não é isso? O Brasil já cometeu alguns erros históricos, e um deles foi a escolha do modal de transporte. O que é o modal de transporte? É o tipo de transporte. Quem conhece um pouquinho da história, já tem uma idade um pouquinho mais avançada, lembra que o Brasil já teve ferrovias de qualidade, o próprio Pará e outros estados, ferrovias de qualidade. Na época do governo do Juscelino, ele deu uma mudada, né? Abandonou-se esse modal, que era o ferroviário, para investir em quê? Em estradas. Então, hoje no Brasil,
o nosso transporte quase todo é feito da pior forma possível. Caminhão. Caminhão gasta combustível mais que qualquer outro meio, né? Mais que trem, mais que barco. A manutenção das estradas, ou seja, até a gasolina, por exemplo, a gente fala, no Pará vai afetar um pouquinho mais. É verdade, vai afetar, por 2 motivos. Nós temos um ICMS que é mais alto que de outros estados, né, da federação, e também porque o próprio combustível que vem para cá vem rodando em caminhões tanque que vem consumindo um combustível mais caro. Então é por isso que aqui também pesa mais para a gente. E afeta tudo, alimentos, tudo que vem rodando numa estrada vai chegar mais caro para a gente. A gente pode dizer que é repassado também para os usuários do transporte aéreo, por exemplo, passagens aéreas ou rodoviárias também sofrem esse aumento, são repassados ao consumidor final? Sim, com certeza. Toda a despesa, né? O empresário não tem por que ficar com esse prejuízo para ele. Até porque ele está investindo, é uma empresa, né? A empresa não tem por quê. Muitas vezes ele não repassa tudo, porque se ele repassar tudo, ele não vende, né? Então isso é um problema. Mas tudo que a gente consome, virtualmente tudo, não 100%, mas quase tudo, acaba sendo afetado pelo combustível. Porque o que você olhar na sua casa, se você que está assistindo a gente agora, olhar na sua casa, o que é produzido na cidade onde você mora? Quase nada. Tudo vem de fora. E vem de fora como? Vem rodando na estrada. E essa estrada, lembrando, né, até o asfalto, tudo é derivado do petróleo. Então, vai aumentar tudo, do tomate à televisão que você compra. Agora, nós acabamos de exibir uma materinha sobre esse aumento do combustível e o DIEESE diz que no Pará esse impacto é maior e cita alguns prováveis motivos, como a incidência do ICMS. A gente pode explicar um pouco como funciona essa relação do custo desses produtos com os impostos? Os impostos, por exemplo, o ICMS, não só no combustível, mas o Pará tem um ICMS mais alto que outras unidades da federação. Inclusive, se a gente olhar na conta de energia elétrica, na conta de telefone, energia elétrica principalmente que pesa muito no bolso, né? E assim como o combustível, é mais alto que de outros estados. Então, obviamente, qualquer aumento, ele vem em escala, né? Você tem um percentual de aumento num produto que custa X e que o imposto também é mais alto que de outros estados. E para piorar, ele vem de outros estados, quer dizer, ainda tem um custo de transporte mais alto, inevitavelmente realmente vai pesar. Tanto que, por exemplo, em alguns estados, você tem o Mato Grosso, por exemplo, que é um grande produtor de álcool. Hoje, muitas frotas, muitas empresas pararam de usar o diesel no Mato Grosso para usar o álcool. É mais barato ter uma picape a álcool do que uma diesel. Só que o Pará não produz nenhum. Não produz álcool, não produz a gasolina, não produz o diesel. Então, vai pesar mais sempre. A gente continua conversando no próximo bloco. Pedro, você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, agora é com você. E vamos voltar a falar de saúde. Foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que define mudanças no atendimento às pessoas portadoras do vírus HIV. De acordo com o Ministério da Saúde, o usuário do Sistema Único que for diagnosticado como portador do vírus terá tratamento imediato com o uso de antirretrovirais. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a medida deve reduzir o risco de transmissão, uma vez que esse tipo de tratamento reduz a carga viral e melhora a qualidade de vida do paciente. A expectativa do Ministério da Saúde é de que em 2014, cerca de 100 mil pessoas sejam incluídas no tratamento. Desde quando surgiu, há 17 anos, os antirretrovirais já atenderam cerca de 313 mil pessoas em todo o país. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, mostra de videodança da Amazônia inscreve até o dia 5. Produtos artesanais que enfeitam as casas dos paraenses no Natal. E voltaremos a falar sobre o aumento no preço dos combustíveis. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos falando de segurança. Segundo dados do Sistema Integrado de Segurança Pública, 60 mil paraenses já foram vítimas de assaltos este ano, numa média de 197 ocorrências por dia. E de acordo com um estudo de uma ONG mexicana, divulgado no início deste ano, das 50 cidades mais violentas do mundo, 15 estão no Brasil. Belém apresentou queda nessa pesquisa, passou da 3ª para a 26ª posição. A partir de hoje, a Guarda Municipal de Belém vai reforçar o efetivo na Praça Amazonas. A repórter Larissa Cristina tem mais informações.
Marcos, a medida está dentro do previsto para o novo planejamento operacional da Guarda Municipal de Belém, que pretende atuar mais efetivamente dentro dos espaços públicos, principalmente aqueles mais frequentados pela população belenense. Os guardas se revezarão 24 horas e ainda contarão com o apoio de rondas volantes para realizar ações preventivas no combate à criminalidade, ali ao redor da Praça Amazonas, uma das principais que fica localizada nas imediações do bairro de Batista Campos, Jurunas e Cidade Velha. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E voltamos a falar de economia. Os aposentados paraenses contraíram 64,4 milhões em 18.724 operações de empréstimos consignados. Em novembro, mais de 50% dos acordos formalizados e do dinheiro emprestado à população da região norte está no estado do Pará. Na região norte foram contratados 118 milhões de reais, que equivalem a 34.619 contratos, sendo 4,7 milhões no Acre, 3 milhões no Amapá, 10 milhões de reais em Rondônia, 2,3 milhões em Roraima e 10 milhões no Tocantins. As operações de crédito consignado realizadas por aposentados e pensionistas em todo o Brasil totalizaram 2,830 bilhões de reais em setembro de 2013. Em valores nominais, isto é, sem considerar a inflação, o resultado foi 42,83% superior ao mesmo período de 2012, quando foi liberado 1,981 bilhão de reais, em relação a agosto de 2013, quando foram registrados 3,576 bilhões de reais, houve diminuição de 20,86%. Do total de empréstimos concedidos em setembro de 2013, 754.819, correspondentes a 2,830 bilhões de reais, foram parcelados entre 49 a 60 meses. No total de operações realizadas no mês, 38,93% foram contratadas por segurados na faixa etária de 60 a 69 anos. A faixa etária de 50 a 59 anos foi responsável por 21,72% dos empréstimos e a de 70 a 79 anos por 25,82%. Dos 754.819 empréstimos averbados no mês, 441.563 desses correspondem a 58,50% do número de operações e equivalentes a 53,08% do valor total foram contratados por mulheres. E vamos novamente com a repórter Patrícia Nascimento, que conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre o aumento dos combustíveis. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Você que está em casa pode participar, a gente lembra sempre, pelo 4006-9211. Pedro, agora para a gente entender melhor, o Brasil é autossuficiente em relação a combustíveis. Por que esse aumento, então? Na verdade, tem uma frase do antigo presidente do Banco Central, Ibrahim Yeres, que dizia que no Brasil até o passado é incerto. Em 2006, o governo fez uma propaganda gigante de que nós somos, teoricamente, autossuficientes na produção de petróleo. Não é bem assim. Existem dois tipos de petróleo. O grosso, o pesado, e o fino, também chamado de leve. Nós temos muito desse que é o pesado. Ele não é o ideal para o refino para fazer gasolina, nafta para a indústria petroquímica e gás. Então, por isso, nós importamos o petróleo fino para produzir esse tipo de combustível. E até exportamos o outro. O que é que acontece? Foi uma conta muito simples. O nosso consumo é de X milhões de barris. Nós produzimos X milhões de barris. Mas não foi considerado que a nossa produção maior é desse que não é o economicamente mais viável para o refino. É por isso que, teoricamente, nós somos autossuficientes, mas, de fato, na prática, nós não somos. Nós continuamos importando combustível. E a gasolina é mais cara no Brasil também em relação a outros países da América Latina, não é, Pedro? Muito em função da tributação, A nossa gasolina é muito cara. A gente compara muito com a Venezuela. A Venezuela é um caso à parte, porque a Venezuela tem uma das maiores reservas, é um dos países de maior produção e que vende a gasolina a um preço muito abaixo do que deveria vender. Tanto que os investimentos hoje na Venezuela são muito pequenos, você vê no social,
Por quê? Porque não sobra dinheiro no país. Mas se a gente comparar com a Argentina, com o Chile, até com países europeus, se a gente comparar, a nossa está mais cara. Até pela qualidade da nossa, que tem gastos que a gente não contabiliza, né? O quanto estraga os nossos motores dos carros, o que não ocorre em outros países. Agora, em relação acho que ao refinamento, quais são as principais diferenças que causam essa diferença também de porcentagem no aumento? O diesel 8% e a gasolina 4%. Aí é uma questão do processo, né? Aí é uma questão técnica da própria Petrobras, saber como é que faz para o custo para você fazer o combustível gasolina e o combustível diesel. Também existe um movimento que é mundial tentar reduzir o diesel, porque o diesel de todos eles é o mais poluente, é pior que a gasolina. Então existem algumas questões técnicas, né? A gasolina, para você ter uma ideia, por exemplo, a gasolina às vezes é afetada pelo aumento do álcool. Mas por que, o que é que tem a ver gasolina com álcool? É porque no Brasil existe um percentual, se eu não me engano, em torno de 20%, eu não estou bem certo, de álcool na gasolina. Ou seja, quando a gasolina aumenta por conta do petróleo, ela, né, existe esse aumento do preço. Quando o álcool, que não tem nada a ver, aumenta também a gasolina. Então tem algumas questões que são técnicas, que aí é difícil a gente mensurar. E também tem a questão política e esses acordos internacionais para tentar reduzir o diesel. Só para explicar que o álcool ele tem outras fontes, né? Não é o petróleo, como é o caso da gasolina e do diesel. Agora, Pedro, como é que a gente pode dar algumas dicas assim para o pessoal que está em casa e que consome a gasolina, nos postos de gasolina, no seu consumo caseiro, né, doméstico? O que se pode fazer para equilibrar esse aumento aí no bolso? Os engenheiros dizem que você tem que manter o carro, né, com a manutenção em dia. O problema aí volta para um problema que já foi debate nosso aqui, já foi tema nosso. As pessoas só fazem a conta da prestação do carro. Então compra o carro, não tem dinheiro para pagar a manutenção e o carro vai consumir mais, né? Então vira uma bola de neve. O fato é que este é um problema, para resolver a vida da população, teria que ser uma decisão de governo. Voltar a investir com qualidade em serviço, em transporte público bom. Imagine que a gente vai em países como a Áustria, que é um país muito rico, na Alemanha, na França, Áustria e Alemanha principalmente, você até hoje tem bonde na rua, bondes elétricos de excelente qualidade. Você não vê a quantidade de carro que você vê aqui, mesmo sendo, por exemplo, a Alemanha considerado um país que tem dos melhores carros do mundo. Você vê muito mais bonde e muito mais ônibus. Então nós andamos na contramão, eu acho, da história, continuamos andando. Quando nós cobramos no veículo 32% de IPI e 42% de IPI na bicicleta, quer dizer, tudo nos leva a consumir mais combustível, para ter um combustível mais caro e continuar realimentando esse ciclo. Então, na verdade, a população tem muito pouco a fazer. Isso é uma questão de governo, dos governos. Então, o ideal é buscar outras alternativas que não o veículo, não é, Pedro? Quem conseguir andar de ciclovia, né, tiver na sua cidade uma ciclovia, é mais saudável, é mais barato, mas não é tão fácil encontrar, infelizmente. Tá certo, Pedro, muito obrigada. A gente lembra que na próxima semana o Pedro estará aqui conosco novamente para falar de um outro tema. Se você quiser sugerir temas para as entrevistas, ligue para o 4006-9211. Marcos, é com você. No mês de dezembro, o volume de chuvas deve aumentar no Pará. De acordo com o boletim meteorológico divulgado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, as chuvas ficarão mais intensas a partir do próximo dia 10. As regiões sudoeste e sudeste do estado devem ter chuvas com maior volume de água. Na região metropolitana de Belém, há possibilidade de raios, descargas elétricas e rajadas de vento, e a previsão de temperatura aponta a máxima de 32 e a mínima de 22 graus. A Mostra Internacional de Videodança na Amazônia inscreve até o dia 5 de dezembro. A participação é gratuita e o material será exibido nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os artistas interessados em divulgar suas performances e mostras de videodança têm até o dia 5 de dezembro para se inscrever na terceira Mostra Internacional de Videodança na Amazônia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial do evento, que é videodançaamazônia.com. Podem participar mostras de curta, média ou longa-metragem, produzidas em qualquer ano e de qualquer nacionalidade. As obras selecionadas receberão uma ajuda de custo de R$ 300 pela produção. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias.
Com a chegada de dezembro, as famílias começam a preparar a decoração para o Natal. Uma das opções é utilizar produtos artesanais. Conheça nesta reportagem alternativa de artesanato para enfeitar a casa neste Natal. A árvore simboliza que o Natal já chegou e é hora de preparar a decoração. Para inovar, que tal esse ano usar acessórios artesanais? Com criatividade, até os utensílios de casa podem ganhar as cores características deste período natalino. Até a simples toalha de mesa, até a capa para o botijão de gás podem ficar a cara do Natal. Nas mãos da artesã Odete Marques, um pequeno tecido se transforma num enfeite para a árvore. Um guardanapo recebe os símbolos da época. Dá para decorar tudo e diferente, né? Você não encontra em lojas e poucas pessoas têm igual. Ninguém faz igual. Então a gente consegue fazer coisas diferentes, criativa e eu acho que tem uma boa aceitação. O hobby da artesã virou fonte de renda e durante o Natal suas peças decoram a casa de muita gente. Algumas são bem simples e Odete mostra pra gente como fazer. Os materiais necessários são um CD, uma tampa de garrafa PET, um pedaço de papelão em formato de coração. Para a montagem é preciso feltros de 3 cores diferentes, tecido cru e fita natalina. Na confecção utiliza-se linha, agulha, cola quente e caneta para tecido. Primeiro eu vou usar um CD para tirar o molde e dois pedaços de feltro de cores diferentes. Colocar um alfinete para não arredar e vou cortar. Aí fica, isso aqui é o corpo, tá? Para fazer a asinha, eu uso o molde de um coração. Para fazer esse coração, eu pego um pedaço de papel 10 por 8,5, dobro ao meio e corto para talhar o coração. Pega o molde do coração, risca em 2 pedaços de feltro branco para fazer a asa. Para a cabeça, eu uso o tamanho de uma tampa de garrafa PET, coloco no papelão, tá? Faço uma roda, um círculo no papelão do tamanho da tampa da garrafa, um pedacinho de malha ou tecido cru, encapo como se fosse um fuxico. Fica dessa maneira, tá? Encapado o círculo. Essa aqui já é a cabeça. Vamos fazer um caseado aqui. Agora, vamos ao acabamento. Pega a cabeça, coloca a greguinha ou a fitinha, cola. Para pendurar, a gente pode colocar uma linha aqui, ó. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!